A SEAP passou por um processo de licitação para que uma empresa privada, a Brasilfruit, explorasse. Então, a Brasilfruit venceu esse processo que foi aberto pelo governo, um processo próprio de parceria público-privada. Passou a operar, fez investimentos, inclusive, na nova SEAP. Mesmo assim, o caso foi questionado na Justiça por uma empresa que sequer participou do processo. E agora, a empresa Brasilfruit está impedida de fazer os seus investimentos a partir de uma decisão monocrática do desembargador Haroldo Reim. Quem nos explica é a repórter Indira Gomes. A administração da nova SEASA reuniu advogados para discutir o que fazer diante da liminar, concedida pelo desembargador Haroldo Reim. A decisão suspende o processo licitatório e todos os atos posteriores, como o contrato de concessão assinado com a empresa Brasilfruit. Nós não fomos ainda notificados pelo Estado. Primeiro que quem foi demandado nessa ação de liminar foi o Estado. O Estado deve fazer a sua defesa. Nós, como concessionários, cumprimos todas as etapas do edital que foi solicitado. Então, saímos vencedores da concorrência. Estamos aqui há 38 dias hoje, com investimentos sendo feitos no projeto de expansão e organização, e aqui aguardando o cumprimento dessa liminar. Nós não podemos questionar uma decisão do judicial, cabe a nós cumprirmos e esperamos agora ser notificados. Os permissionários ainda não entendem o que está acontecendo. Não sei, é o problema dos grandes, dos ricos, dos milionários. Eu não sou simplesmente um pequeno vendedor da SEASA. A ação foi impetrada junto ao Tribunal de Justiça pela empresa Tem Engenharia, com sede na Bahia. A empresa alega que o edital para a parceria público-privada fere a livre concorrência e apresenta supostas irregularidades, como a proibição do consórcio de empresas. No processo, a Tem Engenharia anexou um relatório do Tribunal de Contas do Estado que apresenta problemas no edital. Com a decisão judicial, se cria um vácuo na administração da nova SEASA, que após a notificação volta a ser do Estado. Esse processo foi construído ao longo de várias etapas, onde várias audiências públicas foram realizadas, discutidas. A SUPARC atendeu às reivindicações de inclusão e de exclusão de alguns pontos que foi discutido. E essa empresa nunca se manifestou nesse processo. Em nenhum momento ela se fez presente para discutir esse processo. Então agora, de repente, ela surge com essa reclamação de que foi cerceado o seu direito. Isso nos causa estranheza, indignação e preocupação. A empresa Brasilfruit, que assinou o contrato de concessão por 30 anos, mostra as mudanças, com fotos de antes e depois das dependências da SEASA, como as reformas nas paradas de ônibus, a transformação da área de lixo em estacionamento e a urbanização do acesso ao bairro Saci. São muitas transformações em menos de 40 dias de investimentos. Os problemas que nós tínhamos aqui era bastante, né? Por exemplo, a limpeza, segurança, né? E hoje nós estamos já bem avançados nesse sistema de segurança, limpeza, organização, né? Os meninos estão trabalhando, fazendo um bom trabalho nesse sentido da SEASA. Olha, o governador Wellington Dias conversou hoje com o repórter Tiago Melo durante uma solenidade lá na Polícia Militar a respeito desta situação do contrato com a SEAP, essa subconcessão e da decisão do desembargador Haroldo Reim de suspender este contrato. Ocorre que não é uma licitação com base na lei de licitação, é com base na lei das PPPs, com base na lei das concessões. Vamos apresentar todas as informações, eu confio no judiciário e, se Deus quiser, vamos fazer o contrato. Veja o sistema de saneamento, acabamos de ter uma decisão da instância superior, o Supremo, nos dando as condições, porque reconhece como legal o processo para a contratação. São contratos novos,
agora. É o setor privado que chega e diz, ó, eu quero investir em água, em esgoto, outro, eu quero investir na SEASA, que é uma atividade própria do setor privado, e eu tenho convicção que nós vamos ter o contrato e vai dar bom resultado na nossa SEASA para o povo do Piauí. E nós estamos recebendo aqui no estúdio a superintendente de parceria público-privadas do estado do Piauí, Viviane Moura, é superintendente da SUPARC, e que conversa com a gente a partir de agora sobre esta questão. Superintendente, o governador falou aí que o contrato é de subconcessão e que o recurso foi de licitação. O que é que isso significa na prática? Boa tarde. Boa tarde. Bom, pelo que a gente leu, na verdade, mais na imprensa, e até porque nem fomos notificados ainda da decisão, e acompanhando no site do Tribunal de Justiça, a empresa ATEM Engenharia, ela entrou com um processo, uma ação judicial, um mandado de segurança contra o processo licitatório. Como a gente está na fase de contrato, a decisão do desembargador foi suspendendo o contrato com a concessionária. O que a ATEM Engenharia, essa empresa, alegou efetivamente? Alegou pontos relacionados a uma licitação cujo objeto não é o objeto da licitação que o Estado executou. Tá, então, assim, a TEM é uma empresa de construção que está em outro estado, ela é de outro estado? Ela é uma empresa de engenharia, efetivamente voltada para a execução de obras de engenharia, e ela tem sede em Salvador. E ela entrou no processo, com esse processo judicial. É bom esclarecer que ela não entrou no processo licitatório, ela não participou da licitação. Ela não competiu para tocar o destino da SEAP? Não, ela não competiu, não participou. E no mandado de segurança, ela alega algumas questões relacionadas a questões técnicas de engenharia. Só que o processo seletivo, esse processo de licitação feito pela superintendência e pela SEAD, para concessão do imóvel, concessão de uso da SEASA, o objetivo dele não era obra, como não é. A Brasil Frutos não é uma empresa de construção. Não, e o objetivo desse projeto era buscar a contratação de uma empresa que tivesse conhecimento técnico, conhecimento de gestão e administração e operação de central de abastecimento. Não faz o menor sentido o Estado contratar obra para uma gestão de um equipamento com atividades específicas, como é o caso da central de abastecimento. E, paralelo a isso, essa gestão, essa concessionária também tinha que ter a condição e a capacidade financeira de investir. A TEM Engenharia alega que o Estado deveria ter feito uma licitação com projeto básico, com documentos que são próprios da Lei 8666, como se o Estado fosse pagar por essa obra. Não é, essa concessão de uso, ela foi toda modelada, estudada, estruturada, para que o privado faça o seu investimento, o investimento de capital é privado, e para que ele amortize esse investimento através das receitas geradas pela própria central. Então não é o governo que está pagando para a empresa, ao contrário, nada nesse processo. O governo receberá no futuro uma nova SEAP. Exatamente. Agora, enquanto isso não se decide, tem uma liminar do desembargador ou do REM suspendendo o contrato. Enquanto isso não se decide, como é que fica a SEAP? Bom, o Estado não foi notificado. Assim que for notificado, a gente vai notificar a concessionária para que ela tome conhecimento da suspensão do contrato. A concessionária, a partir dessa data, não vai poder mais fazer a gestão da central. E a SDR, claro que o Estado não vai deixar o equipamento abandonado. É obrigação do Estado, inclusive, manter a ordem no local. Então, a SDR deve, sim, atuar até que a PGE entre com as medidas jurídicas cabíveis e consiga reverter esse quadro. Por que a senhora acredita que esses processos de parceria público-privada estão sendo objeto de tantas contestações judiciais? Primeiro, o próprio modelo em si. Nós estamos tratando de modelos novos em que existe uma mudança de paradigma. O Estado deixa de ser o provedor do recurso financeiro, e passa a ser o regulador de prestação de serviço. No caso da SEASA, no caso da subconcessão de saneamento, no caso do terminal rodoviário, os investimentos são privados. E o que o Estado tem que fazer? Gerir bem esses contratos, fiscalizar bem esses contratos. Então, é uma mudança de paradigma. A gente está falando de setores com uma base institucional e um histórico de gestão feito pelo poder público e que com essa mudança, claro, a gente tem a reação, é um processo que pela própria característica natural do mercado
leva à competitividade, a competitividade leva à judicialização e por aí vai. A gente está acostumada, para nós, senão, o ideal seria que a concessionária estivesse ainda hoje trabalhando normal, até porque em menos de 40 dias já investiu mais de 2 milhões, vem trabalhando profundamente na melhoria da gestão da SEASA e essa interrupção causa prejuízo. Tá certo. Eu queria agradecer a presença de Viviane Moura, superintendente de parceria público-privadas do Estado do Piauí, superintendente da SUPARC. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço obrigado mais sempre. uma vez. Muito obrigado.